E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo dos desafios de programação. No vídeo de hoje, vai resolver a questão 25.3, a k-ésima string distinta em um vetor. Nessa questão, ela diz para a gente que uma string distinta é uma string que aparece uma única vez no vetor. E a gente precisa retornar qual é a k-ésima string distinta desse vetor. E se houverem menos do que k, a gente retorna a string vazia, beleza? Então, no exemplo aqui, ó, a gente tem D, B, C, B. Percebe que o B apareceu de novo, então B já não é uma string distinta. C também apareceu de novo, C também já não é uma string distinta. A gente só tem o D e o A como strings distintas. E a gente retorna o A, porque o K é igual a 2 aqui. A k-ésima string distinta nesse vetor é o próprio A. Beleza? Segundo exemplo, eu tenho AAA, eu tenho AA e eu tenho A. E eu quero a primeira string distinta. Quem é a primeira string distinta? É o próprio AAA. Beleza? Porque as três ali são distintas, né? Elas aparecem uma única vez no vetor. E esse terceiro exemplo aqui, ó, é quando eu não tenho nenhuma string distinta, quer dizer, é quando eu não tenho k strings distintas. Eu tenho só o B como string distinta, né? Porque o A se repete. Eu tenho só o B e eu quero a k-ésima, a terceira string distinta. Então eu só tenho uma e eu estou querendo a terceira, eu retorno vazio. Certo? Questão bem tranquila. Eu vou transpor aqui esse primeiro caso, mas para a gente ilustrar como daria para resolver. Vou colocar essa segunda aqui também. Beleza. Qual é a ideia aqui? A ideia é contar a frequência. Posso passar uma vez aqui contando a frequência que essas palavras aparecem, para eu poder determinar quem é a k-ésima, para eu poder determinar quais strings são distintas. Então eu posso fazer uma passagem aqui, ó, e eu verifico que eu tenho o D e o A como strings distintas. Eu posso fazer isso marcando num dicionário, por exemplo. E aí depois é só eu retornar a k-ésima. Certo? Então é uma maneira de resolver. Outra maneira de resolver, eu poderia ir mantendo poderia ir decrementando esse k toda vez que eu achasse uma string distinta. Poderia fazer isso também. Mas eu vou fazer essa versão aqui do dicionário que eu acho que ela é mais fácil. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Vou ter um dicionário. E nesse dicionário, eu vou marcar a quantidade de vezes que cada string aparece. Então, o D, vi o D aqui pela primeira vez, o D vai marcar lá como uma vez. Depois, eu vou ter o B. Vou mudar aqui para manter o padrão. Depois eu vou ter o B. O B só foi visto uma vez também, então coloco um ali. Depois eu vou ter o C. C só foi visto uma vez. Depois eu vou ter o B. O B já foi visto, né? Então eu vou incrementar aqui, ó, duas vezes. O C também apareceu de novo, então duas vezes C. O A apareceu só uma vez. Tenho o A aqui, uma vez. Com isso eu sei quais são as minhas strings distintas, certo? São aqui o D e o A. E aí eu posso retornar a k-ésima dessas strings distintas. De repente eu posso usar uma pilha para colocar esses, quando eu for percorrendo de novo, por exemplo, eu colocaria o D, né, como string distinta, depois o A. E aí assim que eu chegasse no meu k-ésimo, eu retornava o próprio elemento. Retorno o próprio elemento. Eu acho que essa é uma solução. Vamos ver para o caso em que eu não tenho K.
Eu teria A, B e A, K é igual a 3. Para esse caso, o que eu faria? Faria a mesma coisa, né? Cria um dicionário aqui, eu vou colocar tudo na mesma linha, tá? Só para facilitar. O meu A vai aparecer 2 vezes, o meu B vai aparecer uma vez. Então, eu só vou colocar o B na minha pilha de strings vazias. Na minha pilha de strings distintas. E aí, na minha própria checagem, eu vou ver se o B, se eu já tenho K elementos nessa minha pilha. Se eu tiver K elementos, eu retorno o próprio B. Se não, eu terminar esse processamento, né, inserir os elementos que eu tenho para inserir, e eu não cheguei no késimo, eu retorno a string vazia no final do algoritmo. Beleza? Vamos ver como é que ficaria essa implementação. Vou criar um dicionário aqui, chamado de frequencies. Certo? E aí depois eu vou percorrer para cada elemento dessa lista, para cada word, para cada palavra do meu array, o que eu vou fazer? Se a palavra não tiver lá nas minhas frequências, eu digo que as frequências da minha palavra eu inicializo com 0. E aí logo depois, frequencies, eu vou marcar, vou incrementar a frequência dessa palavra. Então, se ela não existe no dicionário, eu inicializo, só para garantir que eu não estou acessando uma memória que não existe. E aí depois eu incremento para dizer que eu encontrei uma quantidade dessa palavra. Depois, eu posso percorrer de novo esse meu array de palavras e aquelas que forem strings únicas, ou seja, que aparecem uma única vez no meu dicionário, eu posso adicionar numa pilha. Então, sei lá, vou ter uma stack aqui vazia, ou um vetor vazio. Nem precisa ser uma pilha. Ele só vai servir para adicionar essas palavras que são distintas, na ordem que elas aparecem. Percebam que eu estou fazendo percorrendo o array de palavras novamente. Eu não estou percorrendo o array de chaves do meu dicionário, que é a ordem que é importante. Então, percorro o meu array de palavras e verifico aquelas que têm frequência 1, ou seja, aquelas que apareceram só uma única vez. Naturalmente, por elas aparecerem só uma única vez, eu não vou colocar elas 2 vezes no meu vetor de respostas. Não vou contar elas 2 vezes, porque elas só aparecem uma vez. Então, sempre que eu encontrar uma palavra dessa que apareceu só uma vez, ela é uma string distinta. O que eu tenho que fazer? Eu vou adicionar ela nesse meu vetor, né, nessa minha pilha. E se ela for a késima, ou seja, se o tamanho da minha pilha for k, eu retorno a própria palavra. Se eu não passei por esse for todinho, não encontrei, não tenho a késima palavra, eu posso retornar vazio. Tá? Isso aqui é uma maneira de resolver. A gente não precisaria ter essa stack aqui, né? Ter essa pilha. A gente poderia simplesmente ir decrementando o K. Então, vou tentar, eu vou rodar aqui só para mostrar que, exemplificar que essa solução funciona. Runtime error, frequencies not defined. Frequencies, o nome está errado, faltou um N aqui, frequencies. Beleza? A solução funciona, tá? Mas a gente não precisa usar essa memória extra aqui.
A gente pode ir só decrementando o K toda vez que eu encontro uma palavra que é uma string que é distinta, né, que só aparece uma única vez. Como é que a gente faria isso? Bem, eu tiro essa stack daqui. Eu não preciso adicionar aqui também. Toda vez que eu encontrar uma palavra que a frequência dela é 1, eu vou decrementar o meu K. Então, K menos igual a 1. Quando o meu K chegar em 0, se o meu K chegar em 0, significa que eu achei a késima palavra. E aí eu retorno a própria palavra. Se o meu K nunca chegar em 0, significa que eu não achei a késima palavra. Eu vou terminar esse laço aqui e retorno o vazio. Beleza? Então, com isso, eu tiro a necessidade desse espaço extra ali que eu teria, né, para armazenar as N strings distintas. Certo? Vou rodar aqui. Estou em dúvida aqui sobre esse K igual a 0. Vamos debugar então, em vez de eu rodar. Deixa eu pegar um caso menorzinho. Esse aqui. Então, essa daqui é a minha entrada. Meu dicionário de frequências, ele começa vazio. Então, não tem nada. E aí, para cada uma daquelas palavras, eu vou colocar aqui no meu dicionário o quê? Eu vou colocar Word. Opa, Word não, é AAA. Apareceu uma vez. Primeiro, AAA não existe, né? Aí eu coloco a frequência dele para 0. E depois eu incremento a quantidade de vezes que eu vi esse AAA. Então, AAA ficou 1. Depois, o AA vai fazer a mesma coisa, né? Primeiro ele vai ver que o AA não existia em frequencies, vai definir para 0. E depois ele vai incrementar a quantidade de vezes que esse AA apareceu aqui. Então, vai ser 1. E aí, por último, eu tenho o A também, que vai ficar como 1. Então, assim está o meu dicionário. Esse dicionário só conta a quantidade de vezes que a palavra apareceu no vetor para eu poder achar as strings que são distintas. Terminei esse laço aqui. Agora eu vou para o segundo laço. Eu vou percorrer todas as palavras de novo. Então, eu vou percorrer AAA. Aqui, ó. AAA. O AAA está no meu dicionário com a frequência 1. Aqui o dicionário está com a frequência 1. Então, eu vou decrementar o K. Meu K inicialmente, para essa questão, ele é 1. Decrementei o K. Agora o meu K vai ser 0. Ou seja, já achei minha késima string distinta. O que eu faço? Retorno a própria palavra. Certo? Então, para esse caso aqui, nosso programa retornaria o AAA, que é a saída esperada. Se vamos supor que o késimo elemento aqui fosse o 2, o que ia acontecer? Eu ia continuar, né? Meu K agora aqui não ia ser 1, não ia ser 0, quer dizer, ele ia ser 1. K igual a 0? Não. Beleza, eu iria para a próxima palavra. A próxima palavra é o AA. O AA está nas minhas frequências como com uma aparição só? Tá. O que acontece? Decremento o K, o meu K passa a ser 0. Quando o meu K chega em 0, significa que eu achei a minha késima palavra. Então, eu retornaria o AA. Beleza? Complexidade. Deixa eu rodar aqui primeiro, né? Então, rodei aqui para esse novo formato, né? Em vez de usar aquela estrutura extra, aquela pilha, eu só decremento o K. Rodei e foi aceito aqui para os casos de teste. Vamos ver a complexidade antes da gente submeter. Vou apagar os comentários. Peguei, tá, bonitinho. Aqui eu tenho um for, aqui eu tenho outro for e tenho um return. Deixa eu apagar aqui embaixo também. Certo. Complexidade. Meu dicionário de frequências, ele ocupa O de N de espaço, sendo N a quantidade de elementos que eu tenho no meu
meu array, né? Aqui eu percorro O de n vezes, né, colocando ali elementos no meu dicionário, então eu faço O de n operações. E aqui também aqui eu faço O de k, né? Mas quando o meu k... Não, na verdade aqui eu faço O de n no pior caso, tá? Se o meu k for igual ao n, então no pior caso eu vou fazer O de n operações. Então eu posso dizer que essa questão ela é O de n de tempo e ela é O de n de espaço. Beleza? Acho que é isso. Vou submeter. Aí, questão aceita. Uma questão bem tranquila, né? Bem direta, de contagem de frequências. E depois é só tu retornar qual é o késimo elemento ali que apareceu só uma vez no array de entrada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e que o código esteja com vocês. Um abraço.